Olá, meus queridos estudantes, mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar literatura. Vamos continuar nossos estudos. Na aula de literatura de hoje nós vamos estudar a prosa romântica no Brasil. Então vamos fazer aí uma viajada, um mergulho nas obras do romancista José de Alencar. Fiquem atentos a essa videoaula. Bem, o que é que nós temos aqui de início, né? O romance romântico e a identidade nacional. Ora, vamos perceber em que contexto histórico surge o romance romântico no Brasil. Então, há dois fatos marcantes na história, lá no início do século XIX. O romantismo é um movimento da literatura que ocorre no século XIX. Então, o primeiro é a chegada da família real, em 1808. Essa chegada da família real proporcionou o que no país? Né? Quando essa família real chega de Portugal e vem se instalar no Rio de Janeiro, logo em seguida é criada a imprensa. Começam a circular os jornais. E esses jornais teve uma importante contribuição para a divulgação dos romances. Depois a gente vai ver por quê. E um segundo fato é a independência do Brasil, em 1822. Com essa independência do Brasil, cria-se um clamor por um sentimento de identidade nacional. A perspectiva é de valorização da terra natal, do seu país, da sua pátria, das nossas culturas, das nossas raízes, do nosso povo. Então é por isso que o romance ele surge dentro desse contexto que é um contexto que assume um papel de descoberta do país, uma redescoberta, ou uma descoberta, entre aspas, como está aí, do Brasil, e busca dessa identidade nacional, valorizando as coisas do seu povo, a sua raiz, a sua cultura. Então seria uma forma do brasileiro, a partir do romance, conhecer melhor o seu país. Então, quando eu falei lá que a chegada da família real impactou com a criação da imprensa, veja que coisa interessante. O romance, como a gente conhece hoje, na forma de livros, já que o gênero romance, ele se dá em um livro, né? É uma narrativa longa, em prosa, em que você tem os personagens, a presença de um narrador, uma trama bem definida e mais complexa. E essa narração, ela é uma narração longa. Então, naquela época, no início do século XIX, a gente ainda não tinha os livros, né? Porque a capacidade de produção da editorial do Brasil ainda não estava bem definida. Então, esse romance de início, ele surge na forma do chamado folhetim. Olha, interessante, pessoal. Aí alguém pode perguntar, professor, o que era esse folhetim? Ó, pessoal, esse folhetim nada mais era do que um folheto, um encarte, que ele saía diariamente. Né? Então, os romances eles eram fragmentados, divididos em partes. E essas partes se chamavam folhetim, porque eles saíam impressos junto aos jornais. Então tinha uma circulação diária ou semanal. As pessoas ficavam esperando o jornal sair para poder acompanhar os romances, né? Cada história. De uma certa forma, esse folhetim influenciou o que a gente tem hoje nas novelas. As novelas são narrativas também, em que se procura dar uma emoção em cada capítulo e sempre se para o capítulo para que a pessoa fique na expectativa, né? O leitor tinha a expectativa de assistir no outro dia, ler o jornal para acompanhar o romance. A mesma coisa com a novela. A gente fica na expectativa do outro dia para ver o que vai acontecer com os personagens. Então, o folhetim influenciou, né, as novelas de rádio, né, e também a própria novela de televisão. Ok, pessoal? Bem, olha, então a grande figura na nossa literatura romanesca é José de Alencar. Grave esse nome. Né? José de Alencar ele é um escritor do romantismo que nasceu no Ceará. Só que muito pequeno ele se muda com a família para o Rio de Janeiro. Ele estuda direito, né? Vai entrar no jornalismo e vai justamente usar no jornal, através do folhetim, a publicação dos seus principais romances. Interessante é que José de Alencar, ele nos representa, né? Ele representa essas diversas faces da vida brasileira em romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos.
Então grave bem isso aqui, ó. A literatura romântica em prosa, né, esses romances, eles estão divididos em 4 grupos de romances. Os romances indianistas são aqueles que tratam do índio, o índio como um personagem principal, o índio é a natureza. Os históricos, que vão falar dos fatos históricos, como por exemplo a obra Guerra dos Mascates, que foi um conflito que aconteceu aqui no nosso estado de Pernambuco, envolvendo uma briga entre Olinda e Recife, e José de Alencar escreve um livro histórico que se chama Guerra dos Mascates. Regionais também, o romance regionalista, como por exemplo, José de Alencar escreveu 2 romances regionalistas, o gaúcho e o sertanejo. E os romances urbanos. Nós vamos focar na aula de hoje, nessa videoaula, nos indianistas e nos urbanos. Vamos começar pelo romance indianista. O que caracteriza o romance indianista? Olha, a presença do índio como personagem principal, esse índio envolto na sua natureza, as belezas da natureza, a valorização da cultura do país. Esse índio e a natureza é a representação da nossa nacionalidade, já que o romantismo ele vem com a carga de subjetivismo e uma carga de valorização da nacionalidade de um povo. As obras de destaque de Alencar no indianismo, nessa obra indianista, é o Guarani, né, que conta a relação amorosa de Peri, que se apaixona pela colonizadora, né, pela representação do povo branco de Portugal, Cecília. Então, a trama do amor entre Peri e Ceci, que vale a pena ser conferido esse livro, um livro muito importante na literatura brasileira, o Guarani. Em Ubirajara, esse livro, não há presença ainda do colonizador, porque essa é uma obra chamada pré-cabralina. É antes de Cabral chegar para descobrir o Brasil. Então, em Ubirajara, a trama se dá toda entre os próprios índios, que são os nativos do país, os nativos brasileiros. Agora, eu chamo muito destaque para essa obra, Iracema. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Destaca essa obra aqui, merece um comentário todo especial. A gente vai comentar um trecho da obra logo no próximo slide. Então, o que é que aconteceu dentro dessa produção do romance indianista? Aconteceu a chamada idealização do índio. Por que a idealização do índio? O índio ele é visto como um homem, né? Personagem puro, destaca sempre a sua pureza, a sua coragem, a sua bravura e a sua lealdade. Então, não só José de Alencar, mas todos os poetas e escritores que quiseram tratar o índio, eles sempre tratam o índio como esse herói, né? É por isso que se chama idealização. Eles criaram o índio idealizado, um índio inteligente, um índio puro, um índio bravo, um índio corajoso. Não necessariamente o que representava o índio, de fato, na época. Mas o romance brasileiro, ele vai exigir a figura desse herói, que lá na Europa, quem era o herói deles era um cavaleiro medieval. Como a gente não teve Idade Média no Brasil, o nosso herói, a nossa figura de idealização foi o índio brasileiro. Bem, como eu prometi para vocês, vamos falar um pouco desse romance, desse lindo romance Iracema de José de Alencar, né? Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Ora, a trama desse romance é justamente, ele conta o amor, um amor proibido que envolve o guerreiro português Martim e justamente a jovem índia Iracema, essa belíssima índia, né? A jovem dos lábios de mel. E o interessante é que Iracema ela era impossibilitada de se casar, porque ela tinha que se manter pura, se manter virgem. Justamente porque, segundo a trama, ela conhecia o segredo da Jurema, que era uma bebida mágica utilizada nos rituais religiosos da tribo que ela pertencia. Então ela deveria se manter virgem. Porém, ela quebra, desobedece essa tradição da tribo quando ela se envolve, se relaciona com o português Martim, esse jovem guerreiro português Martim, e dão origem a um filho, né? E que pela perspectiva da obra, esse nascimento do filho é como se fosse a perspectiva do nascimento dessa civilização brasileira. Então é um romance que vale a pena ser lido, vale a pena ser conferido. Aqui nós temos um trecho do romance. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Ora, minha gente, fica muito evidente aqui na narrativa que o romance traz a preocupação do narrador em descrever o cenário em que acontece
a história, em que acontece o enredo, a trama, né? Destacando muito através das adjetivações. É muito presente no romance romântico a presença desses adjetivos para qualificar, para caracterizar, para dar uma ideia para nós leitores do cenário, né? E sempre valorizando a personagem heróica, no caso Iracema, o índio, né? E a beleza da natureza brasileira. O favo da jati, que é um tipo de abelha, não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Ele faz diversas comparações aqui para mostrar essa pureza, essa beleza, essa força, essa coragem da personagem Iracema. Se ficou apaixonado por esse trecho, confere o livro, vale a pena ler. E agora nós chegamos na segunda parte da aula, que é o romance urbano. Estudamos o romance indianista, vamos ver como é que funcionou esse romance urbano de José de Alencar. Então, José de Alencar ele retrata a sociedade carioca da sua época. O que é um romance urbano? É aquele que vai tratar das questões relacionadas aos grandes centros urbanos. E, na época, a referência que José de Alencar tinha era o Rio de Janeiro. Ele traz aspectos negativos dessa vida urbana, né, dessa corte, dessa sociedade burguesa da época e dos costumes dessa burguesia. O que é que se traz como trama no romance urbano? Intrigas amorosas, chantagens, amores impossíveis, desigualdades econômicas, mas, caro estudante, presta muita atenção. O romance romântico ele tem uma característica que é fundamental a gente perceber. Sempre a presença de um final feliz, né? Parecido com o que a gente vê nas novelas de hoje. Perfis femininos. Eu destaquei para vocês aqui esses perfis femininos porque José de Alencar se destaca por 3 obras, que são 3 obras em que aparecem como personagem, como protagonistas, mulheres. A primeira personagem mulher, que é o livro Lucila, né? Vai discutir a prostituição nas altas camadas sociais, a oposição entre o amor e o dinheiro, né? Então esse romance conta a história de amor entre Lúcia, né? Que é essa personagem mulher, que é uma prostituta, uma cortesã, e Paulo, que é o narrador, inclusive, do romance, e que a trama vai se dar entre esse amor, entre Paulo e Lúcia cortesã. O que fatores da vida teria levado Lúcia a ser uma prostituta? Vale a pena vocês lerem esse livro, Lucila. É uma ótima indicação. O segundo livro, o segundo romance de destaque, nessa lógica do perfil de mulher que José de Alencar escreveu, é o romance Diva. Diva traz a luta entre o amor e o ódio. Interessante é que o amor vence, o amor sempre vence, né? Aqui tem um trechozinho, resumo, do que trata o romance Diva. Narra a história de Emília. O narrador em primeira pessoa é o homem que a ama, Augusto Amaral. Emília é uma adolescente muito retraída e tem aversão a que estranhos a toquem. Só que o que vai acontecer nessa narrativa? Ela adoece e justamente o personagem Augusto Amaral, que é médico, vai cuidar dela e vai fazer com que ela fique sadia, né? Mas ela se aborrece com isso, né? Porque ela fica temendo que ele exija sua amizade como recompensa. E aí, Augusto acaba se apaixonando por Emília, né? Mas Emília, nas suas atitudes, não demonstra retribuir esse amor. Quer saber como essa história de amor termina? Vamos ler o livro Diva, né? Vale a pena conferir. E por fim, o sensacional romance de José de Alencar é um romance que eu já li algumas vezes e eu recomendo a vocês, Senhora. É uma obra-prima, o amor puro entre 2 jovens, a separação motivada pelo dinheiro, casamento por vingança, a redenção, o amor vence, está sempre acima de tudo, né? Veja o trecho do romance Senhora. Olha o que a personagem Aurélia diz. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel como perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos encarnecendo mutuamente, Senhor,
Ora, que ele trata o marido de senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se, cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, o senhor, um homem vendido. Aí, Fernando Seixas, que é o personagem, né, que é o marido de Aurélia, responde: vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro d'alma. Vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100.000 cruzeiros, foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Então veja a expressividade dessa personagem feminina. Se a gente for para o início do século, meados do século XIX, onde o romance acontece, é lógico que a mulher não tinha essa força na sociedade. Mas o que é que Alencar faz? Ele coloca uma personagem forte, Aurélia, a personagem feminina, que se impõe na sociedade. Então vale a pena conferir. Quer ver como essa história de amor entre Aurélia e Seixas termina? Leia o livro, minha gente. Desejo para vocês uma semana de muita saúde e de bons estudos. Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.